Irmãos queridos, hoje nós mudamos um pouco a ordem das coisas, nós vamos para o momento da mensagem agora, depois nós temos algo muito especial preparado para você, e por fim temos batismo nas águas hoje aqui. Nós temos aí acho que 9 batizandos que estarão indo às águas hoje, e o Senhor vai celebrar conosco essa vitória, louvado seja o Senhor, amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, vamos ler do versículo 19 ao 25. E eu vou pedir a gentileza de mais uma vez você se pôr de pé para lermos juntos a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25. A palavra de Deus diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido, nos rendemos à Tua doce palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nos rendemos, Senhor, à Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável a Ti. E dizemos, Deus, faz de nós como o barro nas mãos do oleiro, mais uma vez hoje aqui. Que estejamos sujeitos à Tua palavra, que o Senhor nos molde e encontra em nós corações maleáveis, para que o Teu querer e o Teu efetuar se cumpram sobre cada um de nós. No nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Que texto precioso para falarmos sobre a maravilhosa igreja de Cristo. Eu e você, como foi falado aqui já hoje, como foi falado no domingo passado, fazemos parte de uma linda história de amor, de redenção, de resgate. Uma história em que Cristo é o protagonista, uma história em que Deus, na sua vontade, estabeleceu um caminho, uma verdade e uma vida para que pudéssemos então nos achegar a Deus, apesar de nós. E este caminho tem um nome, este nome é Cristo Jesus. Cristo Jesus, que por Ele temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, neste sangue de Cristo que foi derramado, e que nos oferece então, no versículo 20, um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do seu próprio corpo moído na cruz. Nós podemos celebrar 13 anos sim, mas devemos também celebrar 2024 anos. Nós podemos celebrar as nossas vitórias e os irmãos perseverantes que afinal de contas me aguentam há tanto tempo. Mas nós podemos e devemos celebrar aquele que é o alfa e o ômega. Nós devemos olhar para Cristo no centro da nossa existência e da nossa vida, porque é pelo seu corpo que o caminho foi aberto. Porque é pela obra de redenção que o Senhor estabeleceu a sua vontade. Sabe, queridos, no tempo dos hebreus, no tempo veterotestamentário do Antigo Testamento, havia uma tribo, a tribo de Levi, que era responsável para conduzir
e cuidar das coisas sagradas de Deus. E este cuidado para as coisas sagradas de Deus, esta atenção para as coisas sagradas do Senhor, deveria se dar através de uma linhagem, de um povo separado, um povo que não havia recebido território, mas havia recebido uma incumbência. Em obediência, então, eles serviam na casa de Deus, os levitas. E os levitas, então, dentre os sacerdotes, todos que estavam ali, havia um mais experiente, havia um mais preparado para então ser colocado diante da vontade de Deus como o sumo sacerdote, onde uma vez por ano ele se purificava e, representando o povo todo hebreu, ele entrava no santíssimo lugar e aspergia ali aquela arca da aliança, o elemento representativo da habitação de Deus, onde Deus então apaziguava, pacificava a sua ira contra o pecado de todo aquele povo, de todo aquele ano. Esta prática era uma prática muito preciosa, muito importante dentre o povo hebreu. Mas agora nós temos em Cristo Jesus o nosso sumo sacerdote, amém? Nós temos em Cristo Jesus o cumprimento de uma promessa daquele que era o aguardado, o Messias, aquele que haveria de vir, para então, no seu próprio corpo, ser moído, transpassado, seu sangue vertido e jorrado na cruz, para que nós então pudéssemos não somente, preste atenção nisso, nos adentrarmos na presença de Deus uma só vez, mas agora podermos permanecer na presença de Deus, porque Cristo está sentado à destra de Deus, o Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Ele é o mediador entre Deus e o homem, e Cristo naquele lugar, ele não foi até o Pai e voltou somente para nos apresentar ou apresentar a remissão dos nossos pecados, mas ele está lá, e por ele estar lá, nós podemos estar e permanecer na presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Cristianismo não é uma experiência somente de um momento de afã, um momento de afago da alma, um momento de uma adoração mais intensa, mas cristianismo é viver na presença de Deus. Cristianismo é estarmos conectados com o Deus Todo-Poderoso. E Cristo não somente representando o sumo sacerdote, mas sendo também o próprio Deus, Deus Filho, nos dá o direito de estarmos na representação dele, já pela fé, assentados à destra de Deus. Que privilégio, meus irmãos, nós, do pó dessa terra, pobre, cegos e nus, podemos ter o privilégio de compreender que agora temos plena confiança para entrarmos no Santíssimo Lugar. Não dependemos mais de um homem, não dependemos mais de um rito, não dependemos mais de uma oferta, não dependemos mais de nada destas coisas para nos achegarmos a Deus, porque Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, estabeleceu, pavimentou, é a própria porta e nos conduz para o Pai. Glória a Deus. Que privilégio nós temos. Agora, o que o escritor aos Hebreus vai trazer para nós aqui a partir do versículo 21 é muito precioso, porque Deus, na história, decidiu estabelecer um negócio diferente de todos os outros que já existiam, uma coisa diferente, uma instituição, mas não é uma instituição, uma organização que também não é muito uma organização, um prédio que também não é o prédio, mas também são pessoas, algo chamado igreja. E na igreja, há 2000 anos, o Senhor tem perseverado com a pregação da boa palavra, o Senhor tem perseverado com as suas ações milagrosas, o Senhor tem perseverado com a pregação da salvação, o Senhor tem perseverado com a manifestação dos dons, o Senhor tem perseverado na edificação dos santos, presenteando alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e nos dando o privilégio de estarmos cada vez mais conectados e mais engajados nessa vida chamada também celestial. Que coisa linda.
E o texto vai dizer então para nós algo que nos deve trazer um entendimento muito profundo do que acontece na igreja. Por que podemos celebrar igreja? Versículo 21 diz: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é este grande sacerdote? É o pastor Jean? Não, é o próprio Cristo. Cristo é o bom pastor dessa casa. Ah, não, de novo, vou te dar mais uma chance. Cristo é o bom pastor dessa casa. Ah, meus irmãos, nós não confiamos em homens no que diz respeito às coisas celestiais, não é? Porque a Bíblia vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, mas nós cremos e confiamos que a noiva de Cristo, que a igreja de Cristo está para o cabeça, que é o próprio Cristo, amém? Glória a Deus. Antes do Jean teve um outro, depois do Jean terá um outro, e assim será até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, o Senhor continua sendo bom pastor desde o início e será até o fim da sua igreja. Jesus tem uma conversa muito interessante com seus discípulos lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, onde diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Cristo. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Alguns vieram após isso achando que esta pedra da qual Cristo falava era o próprio Pedro. Outros vieram após isso achando que essa pedra que Cristo falava era a confissão. Mas a palavra nos revela que a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra de esquina é o próprio Cristo. Então Cristo é a edificação, é a base da edificação da sua igreja. Cristo é a fundação, Cristo é a confissão, Cristo é o bom pastor, Cristo é a porta, Cristo é o caminho das ovelhas e dele é a vara e o cajado. Amém, meus irmãos? O Senhor é glorificado em tudo e em todos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o centro, ele é a pedra fundamental, ele é a rocha. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que o sumo sacerdócio de Cristo é o único caminho para a nossa salvação. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o que acontece na igreja é provisão celestial. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que a obra de Jesus está para todo aquele que nele crê. E todo aquele que nele crê terá o privilégio de viver uma vida em franca transformação, porque não é pela força do braço, mas é pelo Espírito Santo que habita dentro daquele que crê. Amém? Assim, desta maneira, entendendo quem é o grande sacerdote, versículo 22, aproximemo-nos de Deus, e aqui ele vai falar agora de 4 coisas. Primeiramente, com um coração sincero. Um coração sem cera, como aqueles vasos antigos, que quando rachavam, trincavam, se colocavam a cera para maquiar a rachadura. Mas agora, sincero, ou seja, sem cera, com um coração contrito e quebrantado, um coração genuíno. Irmãos queridos, o que o Senhor espera de nós não é nada mais, nada menos do que a nossa sinceridade. Quando há uma sinceridade no nosso coração, nós podemos entender que o Senhor coloca as vestimentas corretas no nosso coração. Não há falsificação, não há religiosidade. Um dos papéis da igreja
é organizar ao mesmo tempo que combater a religiosidade. Que dilema! Parece até duas vias paralelas. Ao mesmo tempo em que nós colocamos uns para pastores e tal, ao mesmo tempo que nós organizamos diáconos, ao mesmo tempo que nós corremos atrás de uma instituição para organizar o nosso culto racional diante do Senhor, da mesma medida e na mesma intensidade, nós lutamos contra a religiosidade. E a maneira mais genuína de lutar contra a religiosidade, meus irmãos, é olharmos para dentro de nós e encontrarmos a verdadeira sinceridade de estarmos diante de Deus. Combata a religiosidade da tua vida com a sinceridade do teu coração. Combata a religiosidade da tua jornada de fé com a transparência de quem você é no Senhor. Da além de títulos, da além de dons, da além de vocação, da além do conhecimento, da além de todas essas coisas, todos nós podemos fechar a porta do nosso quarto, nos ajoelharmos diante de Deus, porque o caminho foi aberto, o véu foi rasgado, Cristo é o caminho, e nos achegarmos diante dele e encontrarmos no nosso coração a verdadeira sinceridade na nossa fé. Sinceridade, coração sincero. Aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, mas também com uma plena convicção de fé. Versículo 22. Qual é a convicção de fé, senão a doutrina da igreja da qual nós estamos alicerçados? A convicção de fé é a certeza daquilo que cremos. É sabermos explicar a razão da nossa fé. É manejarmos bem as Escrituras a ponto de conhecermos o porquê de crermos. Porque crê-se em algo. Quando se crê em algo, compreende-se aquilo que crê. E por compreender aquilo que crê, então sabe explicar a razão da sua fé. Então o Senhor nos convida a aproximarmos-nos de Deus, para que tenhamos também essa plena convicção da nossa fé. A doutrina, as santas doutrinas de Deus. As sagradas Escrituras, de maneira tal que nós estejamos alicerçados, fundamentados na nossa fé. E meus irmãos, nós estamos nos gastando nesses últimos anos e continuaremos para trazermos doutrina para essa igreja. E aqui há eu preciso corrigir algo muito precioso, porque quando se fala de doutrina, para algumas pessoas entende-se como usos e costumes. E a palavra, quando ela fala de doutrina, quando fala da convicção da fé, aqui está falando dos fundamentos da nossa crença, da nossa fé, ok? Então, é poder explicar a obra da cruz, é falar de salvação, é falar de queda, é falar de criação, é falar de futuro. É saber manejar a palavra de Deus para explicar a fé. Terceiro, aproximemo-nos de Deus, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Irmãos, esse trecho está nos lembrando a manutenção da nossa consciência. Está nos lembrando da purificação da consciência culpada pela fé, com os corações aspergidos. Quando é que nós temos o privilégio da manutenção da nossa consciência, nos lembrando de que o nosso coração foi aspergido em Cristo Jesus no momento da ceia. É no momento em que nós paramos para examinarmos-nos a nós mesmos lá dentro. Nos colocarmos diante de Deus na expectativa e na fé, pela fé de que quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
É na manutenção que nós temos quando nos encontramos por estes elementos do fruto da videira, no suco de uva, do pão, representando o seu corpo e o seu sangue. Que nós nos lembramos daquilo que foi consumado no madeiro, para que nós então possamos fazer a manutenção da nossa consciência, nos lembrando que o Senhor tem misericórdias que se renovam todas as manhãs para nós. E nós podemos então, nesta manutenção, vivermos uma vida em franca purificação. Sim, é verdade, em espírito há uma única vez em que a purificação, pela regeneração, pela justificação, somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Portanto, não precisamos ficar pedindo para que Cristo passe o seu sangue sobre nós. Está consumado, irmãos. Amém? Mas para a consciência é necessário a manutenção. Para a consciência, no nosso processo de santificação, é necessária a manutenção. É por isso que nós, então, damos um tempo para que você possa examinar a tua consciência, examinar o teu mês no momento da ceia, para que então, diante do Senhor, você possa se lembrar de onde você caiu, você então se levante e continue a jornada de fé. Amém, meus irmãos? Em quarto lugar, aproximemo-nos de Deus com os nossos corpos lavados com água pura. Aqui agora fala do quê? Do batismo. Porque no batismo nós estamos diante de uma nuvem de testemunhas, ou seja, os irmãos da fé, aqueles que estão diante de nós, para que possamos então professar a nossa fé com testemunha e irmos às águas, na representação de que quando vamos às águas, estamos juntamente morrendo com Cristo. E quando saímos das águas, estamos na esperança, pela fé, de que ressuscitaremos juntamente com Cristo, assim como Ele já ressuscitou. Amém, meus irmãos? O que acontece na igreja? Tudo isso e muito mais. Quando nós congregamos, quando nós estamos com os irmãos, quando nós caminhamos juntos, o Senhor nos promove nesta manutenção, o Senhor nos promove nestas ordenanças que é na ceia e no batismo, o Senhor nos promove para que nós possamos então nos apegar, versículo 23, com firmeza, nesta esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Sabe, irmãos, congregar numa igreja é permanecer. Congregar numa igreja é apegar-se com firmeza na esperança que professamos. É firmar-se no que aprendemos em Cristo Jesus. É mais do mesmo. Em um mundo onde nós vivemos de novidade em novidade, em um mundo onde nós vivemos de inovação em inovação, em um mundo onde nós vivemos de descobertas em descobertas, o Senhor nos convida a permanecermos naquilo que nos conquistou. O Senhor nos convida a fincarmos os nossos pés, porque edificamos a nossa casa na rocha. Não somos um motorhome, somos uma casa edificada na rocha. Não somos uma barraca, somos uma casa edificada na rocha. Não somos pessoas que estão aqui, daqui a pouco acolá, como ventos de doutrinas. Nós somos aqueles que fincamos os nossos pés na fé e não mudamos, permanecemos na imutabilidade de Deus. É isso que fazemos. Na casa do Senhor, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Mas ficar não é tão fácil, porque ficar requer maleabilidade, como o barro nas mãos do oleiro. Ficar requer ser reconstruído muitas das vezes nos nossos entendimentos. Requer estar debaixo de alguém que vai nos acompanhar e nos conduzir para pastos verdejantes juntamente com Cristo. Ou Cristo através de pessoas, porque Deus, aprove ao Senhor a loucura da pregação. O que esse texto quer dizer é que Deus decidiu usar homens e não anjos para conduzir você aos caminhos dele. Seria tão mais fácil, eu fico pensando, não é verdade?
Se Deus decidisse mandar miríades de anjos para nos conduzirem na fé. Mas sabe o que a gente descobre na jornada da igreja? É que o ferro com o ferro precisam se afiar, é que na lida relacional entre os irmãos, nós precisamos entender que lá o Senhor está, e lá o Senhor trabalha, para que a gente então possa ser edificado uns pelos outros. Amém? E é o que o texto vai dizer, versículo 24, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. É o que fazemos na igreja. É quando acolhemos pessoas num trilho, um curso de membresia, pessoas que vêm de várias maneiras, de vários históricos, e vêm para aprender, vêm para se sentar junto, ao redor da cruz, ao redor da palavra, da pregação do evangelho, ao redor daqueles que estão de pé para ensinar e que de tempo em tempo se sentam para aprender. E uns aos outros, nessa mútua edificação, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai operando, o Senhor vai agindo. É por isso que o Senhor nos convida a considerarmos uns aos outros. Não podemos desconsiderá-los. Não podemos desdenharmos dos relacionamentos. Não podemos achar que igreja é lugar de afinidades mundanas, materiais, profissionais, comerciais. Igreja é lugar do ouvir da palavra de Deus. Igreja é lugar de edificação. Igreja é diferente das outras organizações deste mundo. A igreja é a união dos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. E nós estamos aqui juntos para considerarmos uns aos outros e vivermos numa franca edificação. Agora, isso é o que acontece na igreja e muito mais. Mas também há de acontecer coisas para aqueles que não estiverem na igreja. E é por isso que o escritor aos Hebreus, uns acham que foi Paulo, outros acham que não. Mas nós sabemos que é inspirada pelo Espírito Santo, amém? A palavra de Deus é a palavra de Deus, amém? E nesse momento, então, está escrito que não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, ou seja, esse negócio de desigrejado não está na moda agora. Isso já vem desde o início. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. E aí o apelo está para o fim, está para o dia. Quanto mais, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Sabe, uma das figuras do Antigo Testamento que retrata um pouco o que a igreja representa para nós no Novo Testamento em Cristo Jesus é a Arca de Noé. É o momento onde Deus estabelece um grande diferencial entre vida dentro da arca e morte fora da arca. É um arrastão, glória a Deus. Ainda bem que o povo é daqui, né? Se fosse de São Paulo que nem eu ia ficar com medo. É o lugar onde nós podemos ver no Antigo Testamento, já de maneira pré-figurada, o que Deus haveria de fazer no Novo Testamento, o que Deus haveria de fazer em Cristo Jesus. Olha que coisa incrível. Dentro da arca, meus irmãos, a gente brinca, a gente fala, né? Cheirava de tudo um pouco. Tinham todos os animais ali, imagine você comigo, saneamento básico naquela época, né? Não sei se Noé foi brilhante o suficiente para colocar uma rede de esgoto dentro daquele barco, mas imagine você comigo lá, os porcos, juntamente com os rinocerontes, juntamente com as girafas, juntamente com os cavalos, e o boi e a vaca, juntamente com esses animais. O que gerava ali dentro? Só de gás butano o negócio era sério. E igreja é mais ou menos isso de vez em quando, sabe? Igreja de vez em quando tem hora que mais fede do que cheira bem. Porque estamos nós aqui, pobres, cegos e nus, juntos, imperfeitos, incapazes.
Mas o Senhor, que opera tudo em todos, começa a agir e trabalhar na nossa vida. E Ele então começa a fazer sinais, prodígios, maravilhas e operar coisas maravilhosas no nosso meio. E nós vamos sendo edificados na expectativa, com aquele desejo, com aquele olhar para o céu, né? Com a cabeça no céu e os pés ainda aqui na terra. O Senhor então vai trabalhando. Mas sabe, meus irmãos queridos, assim como na arca, um dia essas portas vão se fechar. Assim como na arca, que o Senhor levou os seus escolhidos para dentro, e fechou e lacrou a porta, para o grande dia do dilúvio, o Senhor um dia fechará as portas da sua igreja, para o grande dia do juízo final. E onde nós estaremos? Dentro? Eu espero. Assim como também aqueles a quem nós amamos. Assim como também aqueles a quem nós pregamos o Evangelho. Assim como também aqueles a quem nós estamos dando nosso testemunho. Para que Jesus seja encontrado em nós em toda ocasião, e a arca possa ser cheia dos escolhidos de Deus, conforme a pregação que sai da nossa boca e do testemunho que sai da nossa vida. Então, meus irmãos, enquanto nós estamos com as portas da arca aberta, enquanto nós estamos cheios do Espírito Santo em nós, enquanto nós estamos com vitalidade, o coração batendo e oxigênio entrando nos nossos pulmões, preguemos as boas novas, preguemos o Evangelho, Cristo seja entronizado nas nossas conversas, Cristo seja apresentado pelo nosso estilo de vida, e que o Senhor então seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos, dentro ou fora dessas quatro paredes, porque mesmo fora, quando estamos reunidos, somos igreja também. A igreja maravilhosa de Cristo precisa ter espaço para mais um no teu coração. A igreja maravilhosa de Cristo precisa ter espaço para mais um na tua agenda. A igreja maravilhosa de Cristo precisa ter espaço para mais um nas tuas conversas. Para que então nós possamos celebrar, não o que Deus fez em nós, mas para que a nossa celebração seja completa e possamos então nos lembrar do que Deus está fazendo através de nós. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé então. Neste momento, chamar o pessoal do louvor. Aleluia. Quantos querem ser instrumentos de Deus para encher a arca? Aleluia. Essa igreja de Cristo. Não estou falando do refúgio agora, estou falando da igreja de Cristo. É o melhor lugar para a humanidade estar. Que nós sejamos os propagadores desta boa e maravilhosa nova. Que o Senhor nos use com primazia, com excelência, com dedicação, em nome de Jesus, porque para estarmos aqui hoje, outros estiveram antes de nós, e para que outros possam estar, nós precisamos ser agentes de vida na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos então. Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, pelo privilégio de, conhecendo a Tua Palavra, sermos chacoalhados aqui e celebrarmos juntos, primeiramente, o que o Senhor tem feito em nós, mas nos lembrarmos que precisa ir além de nós. Deus, usa-nos com graça, usa-nos com destreza, usa-nos com ousadia. Convence-nos, Senhor Deus, daquilo que ainda não está no lugar no nosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu que opera tudo em todos, Senhor, move-te de maneira grandiosa nesse lugar. Enche corações, entendimentos com a boa nova do Senhor. Enche corações e entendimento com a Tua ação na Tua igreja. Para que nós possamos, Deus, perseverar unânimes, juntos, na Tua casa, enquanto tantos outros são acolhidos, tantos outros são recebidos.
para a honra e para a glória do teu nome. Aleluia. Eu quero dar a você um momento de gratidão ao Senhor. Eu quero que você se lembre tudo que Deus já fez na tua vida até aqui. Deus fez muitas coisas no nosso meio, meus irmãos. Há muitos testemunhos no nosso meio de salvação, de resgate, de casamentos, de relacionamentos. O Senhor opera de maneira graciosa no nosso meio. Nós temos grandes coisas para celebrar no dia de hoje. Eu quero convidar você a se lembrar disso nessa manhã. Toda a tua trajetória na igreja de Cristo. Para alguns, a tua trajetória não começou aqui. Para alguns, a tua trajetória vem de outras igrejas evangélicas. Outras igrejas confessantes em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Lembre-se de onde o Senhor te tirou. Lembre-se de todas as pessoas que foram instrumentos de Deus na tua vida. Lembre-se daquele pastor que te pegou pela mão, daquele discipulador que te pegou pela mão, daquele irmão mais velho na fé, que te levou ao conhecimento da palavra de Deus, no básico, te explicou a respeito da oração, te explicou um pouco a respeito da palavra de Deus, os cursos que você participou, que fortaleceram a tua fé, as conferências que você foi ministrado, os momentos decisivos que te levaram para o altar, onde você chorou e você levantou dali diferente, os momentos onde você talvez tenha se esfriado nessa jornada e alguém que se lembrou de você te ligou, foi te visitar, foi na tua casa. Lembre-se de cada episódio, de cada momento na tua história de fé, onde o Senhor foi benevolente. Lembre-se até dos momentos onde você tinha expectativa que alguém fosse até você e ninguém apareceu, mas o Senhor, por meio do agir do seu Espírito e da palavra, também te alcançou e te tocou. Lembre-se. Traga à tua memória nessa manhã aquilo que te traz esperança, aquilo que revigora a tua fé e que te conduz a pensar tantas coisas lindas de anos vindouros que estão diante de você e que o Senhor ainda quer operar, ainda quer trabalhar, ainda quer te usar, ainda quer te purificar, ainda quer mudar a tua forma de viver e de pensar para a sua honra e para a sua glória. E agora, diante desse entendimento, desses pensamentos, em gratidão a tudo que o Senhor promoveu, todos os que o Senhor promoveu, eu quero convidar você a levantar as suas mãos o mais alto que você puder e adorá-lo em gratidão por quem Ele é e por aquilo que Ele fez até aqui. Podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor trabalhou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos tocou, e sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir, porque a nossa esperança está na nossa fé diante de nós, sabendo que viveremos de eternidade em eternidade. Glorifique ao Senhor então nesse momento. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Vamos adorá-lo então. Adore ao Senhor, levante a sua voz e adore ao Senhor. Deus.
Mais uma vez, e ao me aproximar, vamos, 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 e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar, o meu coração. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés, encontrei o meu lugar. Só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar e o meu coração. Será que você pode dizer isso? Isso. Declare palavra por palavra, vamos. Encontramos. Mais uma vez, um pouco mais alto, vamos, o meu coração. E o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar. Amém.
Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Não há outro, Pai, além de ti, Senhor. Santo, santo é o teu nome. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. 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 Dá um abraço no irmão que está ao seu lado e pode se assentar. Diga que Deus te abençoe, meu irmão, nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Essa história começou muito antes da gente e vai muito além de nós. Olhar de trás para frente, dá para contemplar tanta coisa linda. O plano de redenção e resgate do nosso Deus é perfeito, é completo. E nessa história temos nós. Sim, no meio disso, de repente, estamos aqui fazendo parte dessa grande história. A mesma que nos impactou, tem nos transformado. Estamos a caminho de um lugar por sobremodo excelente. Mas não estamos e nem podemos estar sozinhos. Quando paramos para olhar de maneira micro, nos encontramos fazendo parte de uma peça bem pequena desse gigante quebra-cabeça, mas que para nós é o nosso mundo, um mundo cheio de imperfeições, mas nele o Evangelho nos acolheu. Há 13 anos a história do cristianismo foi um pouquinho mais estendida. Começou de uma forma tão despretensiosa, pequena, orgânica, mas com uma paixão e vontade de aceitar e fazer o que estava no coração do Pai. E com isso, as famílias foram chegando e aquilo que chamamos de igreja foi tomando forma. E a bondade de Deus foi o sinalizador. Cada desafio, cada necessidade, Ele foi levantando um e outro e as coisas foram acontecendo. Em todo o tempo nos sentimos tão pequenos, tão incapazes, mas Ele foi fazendo, foi movendo, a cada ano, a cada local novo. Parecia um gigante, mas Ele foi se movendo e a família foi crescendo. E a gente assistindo com muita alegria, um lugar tomando espaço nos corações. A sede e fome foi crescendo e a gente juntos amadurecendo. Um lugar que podemos chamar assim, um hospital, uma maternidade, um berçário, um choro, um riso, esperança, uma casa, um refúgio. Assim tem sido até agora. E em meio a essa linda história, estamos nós aqui, com mais um lindo desafio, que de novo vai além de nós, apesar de ser para nós. Uau! Esse parece dos grandes, dá aquele clássico frio na barriga, uma emoção e ao mesmo tempo uma gratidão por Ele que resolveu, por sua bondade, nos usar. Fazer parte da sua história tem nos desafiado. Olha, de fato, Ele tem olhado para nós e tem nos dito, é tempo de avançarmos. Esses 13 anos nos serviu assim, como um menino judeu que por um rito de passagem, de menino para homem, estamos nós aqui, passando por esse momento marcante
onde é tempo de amadurecer e crescer. De todos os tempos, séculos, países, estados, cidades, lugares, o Senhor nos colocou juntos para que, neste tempo e espaço, pudéssemos fazer parte da sua linda e triunfante história. Não estamos falando somente de um lugar lindo, estamos falando de uma casa que para muitos será a única, uma casa de acolhimento, de transformação, de restauração, cura e libertação, um lugar para os nossos filhos, netos e toda uma geração que, além de se encontrar com o seu perfeito destino, estarão aqui se preparando para receber outros e outros. Sim, para isso, um lugar além de servir, para nos encontrarmos e adorarmos o nosso Senhor. Um lugar para apresentarmos o nosso Senhor. Quantas vezes oramos e clamamos, usa-nos, Senhor. E então, agora é com a gente. Juntos, na ampliação da Igreja Refúgio, onde Aleluia! ninguém é perfeito. Tudo Glória é a possível Deus! e todos são bem-vindos. Aleluia, aleluia, aleluia. Que privilégio, irmãos. Que privilégio é esse que o Senhor nos colocou para fazer parte. A gente está passando por um momento tão delicado. E numa terça-feira aqui, no nosso culto, no nosso momento de oração do Steph, orando pelo Rio Grande, e nesse mês de aniversário, e tentando entender das prioridades e aquilo que como igreja deveríamos fazer e como fazer. A gente colocou tudo isso diante do Senhor e entendemos que era um momento de nós, como igreja, nos esforçarmos para estarmos ali, ajudando, arregaçarmos as nossas mangas e estarmos lá. Essas 2 últimas semanas têm sido intensas de preparo para irmos para o Rio Grande do Sul, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, que precisam de nós, que precisam da igreja. E é tão incrível entender todo o processo que o Senhor fez, porque a gente orou e falou: Senhor, nos conduza como igreja. Queremos ser relevantes ali, mas também queremos que o teu evangelho, que a palavra de Deus seja pregado ali aos corações. E foi muito lindo o movimento do Senhor, porque de repente o G, faz parte de um grupo, de um elo de pastores. Nós então falamos: precisamos encontrar uma igreja ali. E o Senhor foi se movimentando até que nós nos conectamos com uma igreja. E essa igreja tem um lugar que eles fazem os retiros, que é uma propriedade da igreja. E esse pastor disse assim: todos vocês podem vir, nós vamos receber todos vocês nesse lugar. Esse lugar ele é a 25 quilômetros de distância, ele não foi atingido. E nós vamos receber vocês, então nós estamos indo trabalhar para uma igreja local. E vamos conseguir então falar e pregar Jesus ali também, levar esperança a essas pessoas e encaminhá-los a essa igreja. E no meio disso tudo, e no meio da oração, e em meio a esse mês que nós estamos fazendo aniversário e nos preparando para mudarmos, eu orando, e
foi tão forte a experiência, meus amados, que eu tive. E o Senhor falou fortemente ao meu coração. E Ele disse assim: é muito válido a igreja se movimentar em amor a esses vizinhos, a essas pessoas. Esse movimento todo, o meu coração se movimenta a isso. Assim como o G, na semana passada, leu ali, quando Jesus, no livro de Mateus, diz: quando eu tive frio, você me deste de vestir. Quando eu tive fome, você me deste de comer. Quando eu passei qualquer tipo de necessidade, você estava lá para me suprir. E aí perguntam para Jesus: mas quando você teve tudo isso e nós fizemos? Ele falou: quando um dos meus pequeninos passaram por isso e você ajudou, você estava fazendo por mim. Então nós entendemos a missão da igreja em estender o braço. Mas o Senhor ministrou no meu coração e Ele disse assim: eu sei que está fácil para vocês se movimentarem por aquilo que os teus olhos carnais, físicos estão vendo. É muito fácil vocês quererem se movimentar quando vocês olham cidades e cidades assoladas, debaixo de água, de lama e de barro. Mas o Senhor então falou para mim: filha, mas se você olhar com os olhos espirituais, a tua cidade está na lama também. Se você olhar com os olhos espirituais, as pessoas, todas as pessoas que não estão dentro da arca, elas estão num lugar de destruição e morte. Então foi muito forte no meu espírito, dizendo: uma coisa não anula a outra. Há 13 anos vocês estão entendendo e trabalhando para tirar as pessoas da lama, de um lamaçal eterno, aonde a palavra de Deus diz que há um lugar de eternidade, aonde tem um cheiro de enxofre e vai haver rangeres de dentes por toda uma eternidade. Aonde pessoas que, por mais que possam viver 80 anos de suas vidas de uma maneira regalada, de uma maneira confortável, se ela não estiver dentro da arca, a eternidade dela vai ser muito terrível. Quando Jesus decide chamar Noé, Ele olha para Noé e para sua família e Ele diz que Ele encontra em Noé um homem justo. E amados, a palavra de Deus diz que Jesus, Ele veio para nos justificar. E através dele, o Senhor olha para mim, para você, como um homem justo. Não porque somos justos, mas porque Ele nos justifica. E é por isso que o Senhor disse que Ele jamais faria como fez no dilúvio, porque Ele sabia da promessa do Messias que iria vir e justificar através do seu sangue, e a sua igreja iria se levantar e ser esse lugar de vida, de segurança, de eternidade, de boas novas. E o Senhor então, meus amados, está nos desafiando a alargarmos esse espaço para oferecermos para essa cidade um lugar. A partir de hoje, assim, 13 anos é um marco. 13 anos é um marco, assim como na cultura judaica,
o menino de 13 anos, ele passa pelo bar mitzvah, que é um momento aonde ele deixa de ser menino e ele passa a ser um homem. Nesses 13 anos é muito incrível. A nossa equipe de intercessão, que está aqui toda quarta-feira orando e intercedendo. Esse vídeo já estava pronto, esse texto já tinha sido feito, e o Senhor nos trouxe esse paralelo do menino judeu, que aos 13 anos passa por essa passagem tão importante da vida dele. Até os 13 anos ele estuda o Pentateuco, ele estuda o Torá, ele decora os 5 primeiros livros da Bíblia, ele precisa então se apresentar, decorado todos esses livros, e ele passa por essa passagem onde ele é considerado já um homem. E por isso, esse é o tema desses 13 anos, é tempo de crescer e amadurecer. A gente entende que é emblemático nesse ano, nós então estarmos de mudança para um lugar maior. E aí eu recebo uma ligação da Maga. Ela estava muito mexida quarta-feira e ela disse: pastora, ali na nossa intercessão eu comecei a orar pela igreja, eu comecei a clamar pela igreja. Ela não sabia desse tema, ela não sabia de absolutamente nada. E ela fala assim: eu não consegui. Chegou uma hora que me tomou um choro, me tomou um momento de intercessão. E eu fechei os olhos e o que me veio no meu espírito foi o bar mitzvah. E ela disse: pastor, eu senti fortemente que o Senhor disse: é tempo de crescer e amadurecer. E eu falei: uau! E eu falei: minha irmã, você não tem noção. Eu comecei a chorar em casa. Eu falei: Senhor, Senhor. Aquilo me consumiu, porque é uma confirmação. A gente tem os insights, a gente percebe as coisas, mas o Senhor vem e fala: é isso mesmo. E eu falei para ela: Maga, olha só, não mostra para ninguém, mas eu vou te mandar um vídeo. Você não faz ideia. E eu mandei esse vídeo para ela e ela me respondeu chorando, com aquele monte de emoji, chorando e falando: meu Deus, pastor, isso é muito de Deus, é o Senhor falando conosco. Então nós cremos, amados, que é um tempo de crescer, que é tempo da gente amadurecer, que é tempo de nós investirmos no reino de Deus. A gente nunca fez um movimento assim na igreja em 13 anos, mas agora é tempo. É tempo de investirmos, é tempo de nós arregaçarmos as nossas mangas e fazer esse projeto acontecer. É tempo de nós oferecermos um lugar saudável para as nossas crianças, para os adolescentes, para os jovens, para as famílias, para essa cidade. É tempo de sermos relevantes, é tempo de fazermos o nome de Jesus conhecido aos 4 cantos dessa cidade e região. É tempo de avançarmos, meus irmãos. Oh Deus! Por isso eu te peço, meus amados, coloque em oração, coloque diante do Senhor aquilo que é para você contribuir. Eu quero que você entenda que aquilo que você tem dizimado, aquilo que você tem ofertado, é uma bênção, é muito bom. Mas é um momento de nós avançarmos de maneira ainda mais generosa. É um momento de nós investirmos de uma maneira mais intencional. Eu peço para que os casais conversem em casa e que vocês possam orar e colocar diante do Senhor aquilo que vocês, como família, estarão investindo. Nós precisamos arrecadar, para que tudo isso aconteça, R$1 milhão.
O desafio é muito grande, mas nós sabemos que para o Senhor isso não é nada. Nós sabemos que se isso nasceu no coração do Senhor, Ele vai se mover. Ele vai se mover. E nós sabemos que Ele vai se mover através de nós. E eu creio, eu digo uma coisa para você. Você pode dizer assim, meu Deus, mas como assim 1 milhão é muito? É verdade. Mas se você tiver no teu coração, se você tiver no teu coração, falando, Senhor, eu quero, eu não sei como, eu não tenho como ser relevante, mas se você disser, Senhor, eu quero, o Senhor vai fazer acontecer. Se de forma sincera no teu coração, você desejar ser participante de maneira ousada desse momento que nós estamos vivendo, eu creio que o Senhor vai se mover. Eu creio. Você crê nisso? Eu creio nisso. Então eu gostaria que você se colocasse de pé com a tua oferta, com o teu dízimo, para que nós pudéssemos orar. Pai amado, Deus, te louvamos, Pai, pelo privilégio que temos como igreja de estarmos avançando, crescendo, Senhor. Obrigada pela tua fidelidade até aqui com essa casa. Sempre, Senhor, foi nos apresentados grandes desafios, mas o Senhor sempre esteve à frente, Pai, e sabemos que agora não será diferente. Sabemos que o Senhor está à frente disso, e o Senhor vai se movimentar através das nossas vidas, para que esse projeto seja entregue na cidade, e que possamos servir de maneira ainda mais excelente, Deus. Abençoa, Senhor, cada vida aqui, cada casa, prospere, Senhor, cada um dos meus irmãos aqui. Aqueles que dependem de venda, Senhor, tragam novos clientes. Aqueles que são empreendedores, dê novas estratégias, Senhor. Aqueles, Pai, que precisam de alguma forma, Senhor, avançarem no trabalho, receberem promoções, Senhor, abençoa, prospera, Senhor. Aqueles que precisam de novos empregos, que porventura estão desempregados, Pai, abra, Senhor, uma porta de emprego. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, dê saúde, dê sabedoria, Senhor, dê destreza, dê habilidade, Senhor, dê a criatividade, Pai, em nome de Jesus. Pai, quero colocar também diante do Senhor cada operário que está trabalhando, Senhor, ali na obra, Senhor, cada pedreiro, Senhor, cada servente, Senhor, cada engenheiro, Senhor. Queremos, Senhor, pedir que o Senhor esteja abençoando o proprietário daquele prédio, Senhor, e tudo aquilo que precisa ser desenrolado, Pai. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos dê, Pai, move também os corações, Senhor, para que a gente consiga bons preços daquilo que a gente vai ter que comprar. Deus, em nome de Jesus, colocamos tudo isso diante do Senhor. E Pai, queremos também aproveitar para colocar diante do Senhor, Pai, essa semana que se inicia. Temos muitas coisas para aprontar para o Rio Grande, Senhor, móveis para terminar, uma logística toda, Senhor, para que 40 pessoas estejam indo para lá, Senhor. Nos ajuda, Deus, ser conosco, vá à frente, Senhor, prepara os corações, nos conduza, Senhor, nas casas certas, nas famílias certas, naqueles que realmente precisam, Senhor, de uma ajuda, Senhor, de um abraço, Senhor. Nos conduza, Senhor, nessa semana, Pai, que o Teu amor, Senhor, esteja conosco, Pai, que ao entrarmos naquela cidade, Senhor, o Senhor possa ser revelado a cada um, Senhor, no Teu amor, na Tua graça, na Tua esperança, Senhor. Usa-nos, ó Deus, de maneira graciosa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, amados. Que Deus o abençoe e fiquem à vontade para ofertar aqui em espécie, lá fora no cartão ou pelo Pix também. Que Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor mais um pouquinho. Meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés encontrei o meu lugar e o meu coração só deseja te adorar. Aqui aos teus pés eu encontrei o meu lugar. Amém. Glória a Deus. Quantos aqui estão animados pelo batismo? Tem domingo mais especial que esse, gente, celebrando o aniversário da igreja, com um batismo que sempre é um momento tão especial, como família, como igreja, entendendo que os nossos irmãos estão tão certos e convictos daquilo que eles querem professar diante de testemunhas, diante da igreja dos irmãos, aquilo que eles já viveram, aquilo que eles já decidiram. Então é com muita, muita, muita alegria que a gente então vai começar esse tempo de celebração na nossa comunidade, na nossa igreja. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Opa! Você aceita Jesus como teu único Senhor e único Salvador daqui até uma eternidade? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livre pra dançar, livre pra viver por ti. Eu sou livre. Você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador daqui até uma eternidade? Sim.
Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador daqui até uma eternidade? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador daqui até uma eternidade? Sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Livre pra viver por ti. Você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador daqui para toda uma eternidade? sim. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador daqui até uma eternidade? Aceito! Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Você aceita Jesus como teu único Senhor e único Salvador daqui até uma eternidade? Sim! Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você aceita Jesus como teu único Senhor e único Salvador daqui para uma eternidade? Sim! Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você aceita Jesus como teu único Senhor e único Salvador daqui para uma eternidade? Sim! Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Livre pra Você aceita Jesus como teu único Senhor e Salvador daqui para uma eternidade? Eu aceito. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, igreja! Eu sou livre. Quem tá vivo aí faz barulho! Aleluia! Livre pra... Uou! Eu sou livre. Livre pra correr, vamos lá! Livre pra correr. Celebra na presença de Deus. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Amém! Glória a Deus! Amém, amém, amém. Vamos orar então, encerrar esse dia maravilhoso de festa. Hoje o batismo foi ao som de rock and roll, né? Os jovens gostaram bastante.
Vamos orar então, é um dia de festa, é dia de muita alegria. O Senhor tem sido bom conosco. Olha para a pessoa que está do seu lado aí e diz assim: Deus tem sido bom com você. Aleluia, glória a Deus. Deus tem sido bom, meus irmãos. Deus tem sido bom. Deus tem sido bom. Sabe por quê? Porque ainda que você esteja num vale, a nossa esperança está da além dos montes. Amém? Aleluia. Pai, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos juntos na Tua casa, juntos na Tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos confere de sermos chamados filhos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela confirmação de todas as pessoas que estiveram aqui diante do batismo nas águas, diante da evidência dos irmãos. Obrigado pela Tua igreja, não somente aqui em São Bento do Sul, mas, Senhor, desde Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Senhor. Nas regiões mais longínquas, a Tua igreja tem sido perseverante. Senhor, seja o centro da Tua casa, seja o centro no nosso coração, seja o centro na nossa existência, que a nossa vida se faça valer diante de Ti, e que tudo aquilo que nós possamos produzir, como foi falado aqui, Senhor, até mesmo numa convocação à generosidade, que a nossa vida encontre propósito com tudo aquilo que é material para a eternidade que nos está proposta e guardada, em nome de Jesus. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Deus, nesta semana. Conduza-nos, Senhor, nesses lugares onde nós estaremos indo, no Rio Grande do Sul, em Eldorado do Sul. Abençoe todos os irmãos que ofertaram em direção a isso, aos empresários dessa cidade, as pessoas que estão fazendo os fretes, levando de um lugar para o outro, as pessoas que abriram mão, Senhor, de suas mobílias pessoais para estarem oferecendo a estes vizinhos nossos, Senhor. Sê conosco em tudo que fizermos e que tudo sirva para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e uma semana cheia de Deus.